Bom dia a todos. Obrigada a todos que vieram nos acompanhar pessoalmente. É muito difícil fazer esse tema, por mais interessante que ele seja, competir com a beleza do Rio de Janeiro, então eu realmente agradeço. E todos que vão nos acompanhar online, porque esse encontro vai para o canal Arbitragem. Ele é o primeiro encontro da série Conversas Construtivas. Parabéns pelo nome aqui, em nome dos apresentadores. E esse encontro que a gente vai fazer hoje, ele tinha que ser mesmo o primeiro da série Discussões Construtivas, porque esse encontro ele consagra um ciclo. A gente tem aqui o Fernando Marcondes, que tem uma experiência muito relevante em dispute boards, e foi o primeiro a pular nessa água fria. Não se traumatizou, porque ele é um grande promotor de dispute boards, então foi uma experiência boa, mas com o dispute board da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. A doutora Cristina, por sua vez, estava do outro lado do balcão, quando o estudo estava acontecendo, e hoje, depois de ter feito uma carreira muito importante no setor público e acumular muita experiência em arbitragens com o setor público, ela integra o Dispute Board, né, a Comissão de Solução e Prevenção de Disputas, na concessão das linhas 8 e 9. Quando a gente fez o contrato de concessão das linhas 8 e 9, a gente estava estruturando uma concessão que carrega 1 milhão de passageiros por dia, que envolvia receber um projeto brownfield e que envolvia uma convivência entre a operação pública da mobilidade urbana e a operação que passaria a ser privada. Para deixar tudo mais interessante, não tem agência reguladora para esse serviço no estado de São Paulo. Então, a gente fez o melhor para criar uma comissão de solução de disputas feita para funcionar, feita para ser instalada sem suspiros, feita para conseguir incentivar as partes a não ir para litígios arbitrais e judiciais logo no início do contrato, quando tem um desafio de capex ainda muito grande. E, para conseguir fazer isso, nós incomodamos metade da comunidade dos dispute boards. A gente foi entrevistar e fazer perguntas, inclusive em termos de custo, de remuneração, de membros, para muitas pessoas. 2 desses heróis que contribuíram muito com esse esforço foram Augusto e o Dr. Fernando Marcondes, pela experiência que eles já tinham. Feita a comissão, né, aí a doutora Cristina passou a integrar. E é por isso que essas pessoas estão aqui para falar com a gente hoje. Augusto. Bem, obrigado, Virgínia. Bom dia a todos. Obrigado muito significativo, muito importante ao Vieira Rezende por nos receber hoje nessa manhã para essa conversa que, como a Virgínia disse, marca o nosso primeiro programa de discussões construtivas, que a proposta vai ser exatamente explorar de uma forma lateral e muito profunda os métodos de resolução de disputas nos contratos de infraestrutura, como nós estamos iniciando aqui esse papo hoje. Hoje, mais focado na conversa dos DBs, mas com essa ponte sempre montada, sempre ativa, no nosso caso aqui, com a arbitragem, né? Mas também, óbvio, lateralmente também com o Poder Judiciário, que é relevante para a nossa conversa de hoje. Então, acho que a gente pode começar aqui. Bom dia aos nossos queridos, a querida Cristina e ao Fernando. Fernando, você tendo se ocupado e cuidado da primeira parte desse contrato, né, desse dispute board relevante, seria interessante também a gente fazer uma curta introdução aí ao conceito dos dispute boards, né, porque nós acabamos sempre tratando do conceito em diante, talvez nivelar um pouco o assunto para os que tenham menos conhecimento sobre o tema, e a gente pode entrar na discussão ativamente, né? Bom, obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado ao Vieira Rezende, ao canal Arbitragem. É sempre um prazer enorme falar sobre esse tema. Eu e o Augusto falamos sobre isso há muito tempo, até comentamos aqui fora agora há pouco que a gente falava um para o outro antes, porque não tinha mais ninguém para nos ouvir a respeito do assunto, mas com o tempo isso vem mudando, né? Então a gente tem aí um prazer enorme de ver
o quanto vem evoluindo o tema do Dispute Board. Bom, o que eu costumo dizer sempre para explicar o que é um Dispute Board é uma invenção de engenheiros para se livrarem de nós que somos advogados. Eles tentaram, mas não conseguiram, porque nós estamos nos Dispute Boards mais ativos do que nunca, né? Mas valeu a tentativa e acabaram com isso criando uma ferramenta muito interessante que ajuda muito o mercado da construção. A ideia básica é a seguinte, isso começou lá no início dos anos 70, nos Estados Unidos, quando foi feito um estudo para se entender, por encomenda do governo americano, por que é que as obras custavam mais do que o estimado e demoravam mais do que o previsto, quais eram os gargalos que tinham que ser resolvidos. E descobriram que a litigiosidade dos advogados atrapalhava muito a dinâmica das obras. As obras são, por natureza, muito rápidas, elas precisam de decisões rápidas, tem prazos a serem cumpridos que são sempre muito encaixados, é um quebra-cabeça enormes que tem muitas frentes que tem que estar sempre sincronizadas, e quando uma pecinha do dominó cai um pouco torta, você compromete todo o restante da cadeia. Então, isso acontecia com uma frequência muito grande, e a ideia era tirar a litigiosidade de dentro das obras. Então, combinado entre os engenheiros, foi o seguinte: olha, vamos contratar 3 engenheiros experientes, antigos, que não tenham a ver com a gente aqui, que sejam neutros, para que eles possam acompanhar a obra, não precisam estar aqui todo dia, mas que eles sejam informados do que vai acontecendo ao longo da obra, e na medida que a gente tem alguma dúvida, algum impasse, eles nos orientam sobre como seguir. Não precisa nos mandar fazer nada, eles nos orientam, nos dizem qual é o caminho a seguir, a gente aceita, executa o que eles determinarem, o que eles nos orientarem, e se os nossos chefes não estiverem satisfeitos, eles vão passar o assunto para os advogados, que vão discutir lá na rua. Aqui dentro da obra, não. Eles vão para os tribunais, vão para as arbitragens, fazer o que eles quiserem, mas na obra nós vamos seguir aquilo que foi orientado por esse board, por esse comitê que nós vamos nomear. E assim foi feito, e funcionou maravilhosamente bem. A primeira experiência foi no túnel Eisenhower, o segundo túnel Eisenhower que estava sendo feito nos Estados Unidos, e foi um sucesso. Quando a obra terminou, não tinha nenhuma pendência a ser resolvida, porque economicamente se entendeu que as decisões estavam adequadas e que não valia a pena levar aquilo para judiciário ou para arbitragem. Em seguida, o Banco Mundial fez uma experiência no início dos anos 80, 1980 propriamente, numa barragem em Honduras, que se chama El Cajon. Também terminou da mesma forma, sem nenhuma pendência sendo escalada para a arbitragem. E isso entusiasmou muito o Banco Mundial a levar esse assunto adiante, e ele foi, a partir dali, recomendando que os seus contratos financiados pelo Banco Mundial fossem dotados de Dispute Board, até que, num determinado momento, ele determinou que, se vocês quiserem o meu dinheiro, $50 milhões para cima, vocês têm que ter Dispute Board nas suas obras. E aí isso passou, então, internacionalmente, nas obras financiadas pelo Banco Mundial e depois por outros bancos de fomento internacionais, isso passou a ser uma prática constante. Com o tempo, os advogados, cá estamos nós, né, começamos a nos envolver. Foi se criando uma necessidade, não nos Estados Unidos, porque lá, desde o princípio, o acordo é esse e ele vem sendo cumprido dessa forma. Mas quando você vai para um ambiente internacional em que você pega culturas diferentes, você começa a se deparar com ambientes mais litigiosos, menos litigiosos. Então, a ideia da presença do advogado, principalmente em países latinos, países africanos, eles entendem como uma necessidade. Então, cá estamos nós, né? Primeiro, entramos como membros de Dispute Board para dar às decisões uma formalidade mais adequada, que possibilite a compreensão para futuros litígios, né? Então, as decisões vão perdendo uma característica puramente técnica, começam a ter uma mescla também de decisões com conotações jurídicas, né? Vai se percebendo que as questões técnicas vão passar pelo contrato de qualquer forma. O engenheiro pode entender o contrato, mas ele não tem noção do regime jurídico no qual o contrato está inserido. Então, a presença do advogado também passa a ser importante por essa razão. E com isso, a própria comunidade dos Dispute Boards foi entendendo que sim, que os advogados são necessários. Aqui estamos nós. E com o tempo, as partes passaram também a se fazer acompanhar dos advogados, primeiro nos bastidores, para ajudá-las a organizar os documentos
para manter os boards informados. Aí já entra uma estratégia, né, que é típica da atividade jurídica também. E mais adiante, principalmente aqui nos países latinos, os advogados passaram a participar ostensivamente dos boards, acompanhando as reuniões efetivamente. E tem o lado bom e o lado ruim disso, que a gente pode discutir mais adiante, mas essa é uma característica que foi se firmando principalmente nos países latinos, a presença dos advogados também nas reuniões, participando ativamente das discussões. O grande cuidado que nós, como membros de boards, temos que tomar é evitar que, em função da presença dos advogados, a litigiosidade que foi a causa do nascimento dos dispute boards não volte a tomar conta do ambiente. Senão os engenheiros vão ter que inventar outra ferramenta para poder se livrar da gente mais uma vez, até que a gente acabe voltando no futuro outra vez. Basicamente é isso. Doutora Cristina, quantos advogados, quantos engenheiros a gente tem na comissão de linhas 8 e 9? E a gente quer saber se a senhora está achando que é bom, se foi uma cilada, como é que se funcionou para aquele contrato, quais observações você teria dessa experiência? Inicialmente, bom dia a todos. Eu agradeço também muito o convite do Vieira Rezende, do canal Arbitragem, para estar aqui presente, a Virgínia, especialmente, que entrou em contato desde o início. Acho que até antes de imaginar que isso iria se tornar aí um novo tipo de programa, que, aliás, eu achei sensacional o nome, né? Diálogos Construtivos. E, enfim, Dispute Board é o tema da hora, né? A gente vê que há uns anos atrás era a arbitragem com a administração pública e agora o Dispute Board está entrando de uma forma bem forte. E até eu acho que é interessante a gente pensar por que só agora, já que ele já podia ser usado antes, né? O contrato da linha 4 já existia há bastante tempo, com essa previsão e todo mundo considerando que era um case de sucesso, um instrumento importante, mas a gente não via muito a reprodução disso nos contratos destinados a projetos de infraestrutura, e agora a gente está vendo isso de uma forma bem mais constante. Eu posso dizer da minha experiência, enquanto eu atuei como procuradora do Estado de São Paulo, na estruturação dos projetos de PPPs e concessões, que a nossa preocupação inicial foi exatamente usar primeiro a cláusula de arbitragem, né? E foi um aprendizado enorme. E é o mesmo grupo, né, a gente tem que sempre pensar que é o mesmo grupo que faz tudo, o mesmo grupo que acompanha as reuniões, é o mesmo grupo de procuradores que estuda a parte das garantias, que estuda a parte do financiamento e que vai estudar qual o melhor uso da arbitragem num determinado contrato. Então, o Dispute Board ele foi ficando. Ele até foi inserido alguma coisa que quis se aproximar de Dispute Board foi inserido no contrato da linha 6, até por experiência do pessoal dos metroviários que atuaram na estruturação do projeto, que trouxeram a experiência da linha 4. Mas houve ali não é bem uma distorção, mas, na verdade, acho que o que foi criado foi um Dispute Board ad hoc, e que acabou não sendo, até agora, usado. Já teve arbitragem nesse contrato da linha 6, mas o Dispute Board, que, de meu conhecimento, não foi ainda instaurado. E aí, então, recentemente, teve esse contrato, não tão recente agora, né, já, acho que uns 2 anos que foi feita a licitação, do contrato de concessão das linhas 8 e 9 da CPTM em São Paulo. Essas são 2 linhas que começam numa região fora da cidade de São Paulo em si, na região metropolitana, e que vão acompanhando as marginais. Uma acompanha a marginal do Rio Pinheiros, outra do Rio Tietê. Assumem a peculiaridade desse caso é que não é um contrato greenfield, né? É diferente da linha 4 do metrô, que eram obras de estações que estavam sendo construídas para posteriormente serem inseridas no contrato de PPP. Aqui a concessão é assumir essas linhas que eram antes operadas pela CPTM, uma sociedade de economia mista,
dependente, ou seja, para quem conhece a dinâmica das estatais, já é uma empresa com poucos recursos para fazer investimentos, todos os investimentos eram destinados pelo Estado de São Paulo, ou seja, uma operação que já vinha em dificuldades, então, por isso a decisão de conceder isso para a iniciativa privada, para fazer tanto a operação dessas duas linhas, quanto a renovação dos equipamentos, aquisição de trens, e também não exatamente construção de novas estações, mas renovações, né, reformas, adequação a uma série de requisitos de mobilidade, etc. Então, no início da primeira fase do contrato, os investimentos não foram... Ou seja, a fase de obras, porque, em geral, a gente pensa dispute board para obra, né? E as obras maiores, elas só estão começando a entrar agora, que já é o segundo ano e meio do contrato. E o dispute board ele foi instaurado desde o início, né? Era a condição para a execuibilidade do contrato, era depois de 6 meses ter a constituição da comissão. Mas a comissão ela vem funcionando, e aí é interessante porque ela não funciona só para acompanhamento de obra especificamente, mas para a própria execução de um contrato que tem uma série de providências a serem tomadas pelas duas partes, pelo privado e pelo poder concedente também. Questões ambientais, de passivos ambientais que tinham que ser equacionados, a identificação de passivos ambientais supervenientes, ou seja, não identificados no período da licitação, e a questão da aferição do índice de desempenho é um ponto que talvez possa vir a ser trazido para a comissão. Enfim, eu acho interessante porque sai um pouco da visão que funciona só para a obra, né? Funciona muito bem para a obra, mas eu acho que funciona também, é um exemplo de como funciona em qualquer tipo de contrato de longo prazo, que tenha um período de grande interface entre os contratantes, onde é interessante você ter um comitê neutro, comissão neutra, que vai acompanhando isso, e que disputas que surgirem nesse momento podem ser levadas para o DB para que isso seja equacionado numa fase prévia. Então, assim, até agora a experiência para mim pessoalmente tem sido super interessante, né, porque é todo um novo campo de atuação que como advogado a gente pode ter, e eu acredito que para o contrato esteja fazendo bem, né? A gente já teve uma disputa, que veio uma divergência, que foi nos trazida, foi solucionada, a gente teve até que assim, conversar bastante com as partes, não para tentar um equacionamento, mas mesmo como a gente iria solucionar aquela divergência, para dar a solução. Nós temos tido reuniões não mensais, porque justamente como a fase de obra não tinha tido início ainda, e a gente pegou também o período da pandemia, então as reuniões são a cada 2 meses, foram virtuais no começo, e agora a gente começou a fazer reuniões presenciais também, até como forma de ter uma interação entre as partes, porque esse também é um aspecto importante, é um papel importante que a comissão pode desempenhar, que é proporcionar um ambiente tranquilo, seguro, em que as partes se encontram e podem falar sobre o contrato antes de virar um divórcio, né? Antes de virar uma briga, porque depois não adianta mais, quer dizer, não adianta, já é mais difícil, mas você ir construindo aí um relacionamento tranquilo entre as partes, e, enfim, e aí dá para falar muita coisa ainda mais, mas eu não quero monopolizar também. Aproveitando para pontuar, né, assim, dois assuntos, 2 temas importantes que
você comentou, Cristina. Primeiro, a questão da cláusula de previsão da utilização dos dispute boards, né? Que nisso a gente tem um desafio muito grande nos DBs, que, diferentemente da arbitragem, que nós temos cláusulas patológicas que impedem a instauração da arbitragem, mas ainda assim a gente pode contar com o judiciário para suprir aquela patologia e começar com um procedimento arbitral que seja realmente funcional. No DB a gente não tem isso, né? O contrato não reclama. Então você pode ter a cláusula mais quadrada do mundo, que seja qualquer coisa que não um dispute board, mas você chama de dispute board e as partes vão sair dizendo que tem um dispute board no contrato, né? Então, assim, esse é um primeiro desafio muito grande que nós temos para desenvolver a cultura do dispute board, para ter bons procedimentos, né? Quer dizer, o desafio de tentar manter simples e saber o que estamos fazendo, né? Óbvio, nada a ver com o caso, mas um comentário genérico, né? Assim, mais educativo. E a questão da comissão também, seu ponto foi muito importante e interessante. Isso da diferenciação da fase construtiva para a fase pré-construção, antes, é realmente nós lembrarmos sempre da contribuição do DB como uma ferramenta da boa gestão do contrato, né, do projeto, e não com o olhar, né, mais jurídico. Todos os advogados aqui presentes, a gente tende, muitas vezes, a olhar aquilo como simplesmente um órgão decisor, alguém que vai fazer só essa intervenção, mas construir esse relacionamento, o que acontece num DB permanente, é muito importante para os projetos, né? Quer dizer, a eficiência do DB na interação com as partes, ela também vai crescendo ao longo do contrato, com as partes tendo mais confiança, né? O próprio DB também, enfim, tendo um fluxo melhor de informação ao longo da sua atuação, também são dois pontos muito, muito importantes. Um comentário em relação a isso, até porque, assim, eu já vi a afirmação que o DB é um instrumento de gestão do contrato. Eu tenho uma ressalva contra essa afirmação. Eu acho que a boa gestão ela é consequência, né, porque ele nunca vai poder substituir uma comissão de prevenção e solução de disputas. Ela não faz a gestão, ela tem que tomar providência para ir acompanhando, conhecer o contrato. Por isso que você tem ele desde o início do contrato e não instaura só quando surge a disputa, justamente para já ter todo esse conhecimento acumulado. Mas a gestão em si, ela sempre fica de cada parte, né? Quer dizer, a administração, isso acho que é importante, porque a administração pública ela pode ter uma tendência a querer relegar, né? Delegar, e o papel é dela mesmo, né? Perfeito, é excelente, importante a ressalva, mas a provocação da contribuição do DB é realmente pelo novo ambiente que esse DB cria, né, o fato de ter um DB permanente no contrato, as rotinas novas que se cria, de forçar as partes a produzir documento, a instruir o DB, a ter informações para preparar apresentações conjuntas. Então, isso cria uma cadência maior, mas realmente é importante, porque se falamos simplesmente que é a ferramenta da gestão, então terceirizamos, né? Não é isso, né? Perfeito. Quando a gente estava estruturando o contrato de linhas 8 e 9, né, eu estava num órgão multilateral e a gente foi pensar na cláusula de dispute boards, nós fomos ouvir as dores do poder público. E a Anne Elise, ela gosta muito de lembrar a gente, né? Teve um caso que ficou famoso, né? Falando, o dispute board não funciona porque na linha 4 o dispute board deu uma decisão que foi revertida em juízo. Ela fala, é verdade, mas teve outras várias decisões que foram tomadas e que fizeram com que a obra não fosse parada naquele momento, que não foram revertidas. Só vai parar, só vira jurisprudência aquilo que foi um litígio, né? Mas essa era uma das questões, né? Como criar decisões rígidas e que não fossem questionadas no dia seguinte. O TJ de São Paulo ajudou nesse sentido, né? Porque ele deu uma primeira decisão, uma vez mantendo a decisão do DB. E eu acho que isso fez os dispute boards mudarem de patamar um pouco no Estado, né? Se o poder público está aqui reclamando, com certeza ele tem razão e é a decisão que é ruim. Não, vamos manter a decisão e ver o que faz. E por isso nós colocamos no regulamento que a decisão era exequível até ela ser revertida, né? Dar alguma força para a decisão, né? No nascedouro dela.
A gente também escutou um pouco de reclamações sobre o uso de dispute boards para fazer prova. Ó, a pessoa está aqui no dispute board, ela não quer resolver, ela está com medo de como isso vai ser usado na arbitragem. Então, ela está mais preocupada em produzir ou não produzir prova do que em resolver a situação. Estudando a questão, a gente viu até alguns regulamentos que permitem uma cláusula, né, dizendo que a parte não usará a prova que a outra parte traz em desfavor de quem trouxe. Achamos ousado colocar isso num primeiro regulamento envolvendo a administração pública, mas eu acho que é cabível, direito patrimonial disponível, você pode combinar. Tem um artigo no CPC dizendo que as partes podem transacionar sobre como eventuais litígios oriundos daquele contrato serão dirimidos no futuro. E a terceira preocupação, que é muito delicada, era ninguém aqui quer ser preso depois. Porque no estado de São Paulo, a gente teve um caso de um executivo de uma estatal probo, de reputação ilibada, que tinha uma carreira de contribuição relevante para a administração pública, que foi preso porque cumpriu uma decisão do DB. Motivo: o crime. O TCU e a Polícia Federal acharam que o laudo que embasava a decisão do DB, que era feito pelo IPT, ou seja, engenheiros da Poli, era pior do que o laudo deles. E essa prisão durou 30 dias. Então, escutando todas essas críticas, a gente disse, bom, a questão de ser preso é uma questão de maturidade institucional. Nós não vamos resolver sozinhos, né? Inclusive, eu acho que a comunidade, na época, se manifestou, a comunidade jurídica, mais menos do que poderia, né? Então, sempre faço questão de fazer esse desagravo. Eu e Augusto, nas jornadas de resolução de conflitos, a gente propôs um enunciado nesse sentido. Não pode prender a pessoa, mas não foi aceito o enunciado. E as outras questões, a gente acha que está mais fácil de resolver no curto prazo, por meio de regras contratuais. E a gente queria saber como é que vocês veem essa questão, no que a gente pode melhorar, o que incentiva a prestigiar a decisão do DB, enfim. Olha, você trouxe um assunto aqui que eu vou adorar falar sobre isso, porque essa questão de o DB não funciona porque a decisão foi revertida. Gente, se todas as decisões do DB forem revertidas, ainda assim ele funcionou e funcionou muito bem. Ele cumpriu a função dele. A primeira coisa estatisticamente, as decisões dos DBs, elas praticamente não são revertidas. Um número muito pequeno, coisa de 3% das decisões, internacionalmente falando, acabam sendo escaladas para uma arbitragem ou para um processo judicial, 3%. Com honrosas exceções, o Canal do Panamá, todas as decisões foram escaladas para arbitragem, mas isso é realmente uma exceção à regra. E desses 3% que costumam ir para uma arbitragem, pouquíssimos casos são revertidos. Ainda assim, gente, isso só acontece por um fenômeno mais ou menos natural. Os membros de DB são profissionais de muita experiência, 30, 40 anos de ambiente de obra, né? Então, a decisão já é qualificada por essa razão. E a segunda grande razão é que eles estão ali acompanhando. Não são histórias que eles escutam como quando a gente atua como árbitro. A gente atua como árbitro, a gente recebe as informações póstumas, contadas por dois filtros diferentes, que são a cada parte com a sua narrativa. No DB, a gente presencia os fatos. Então, a gente julga com conhecimento próprio, né? Isso também qualifica muito as decisões e faz com que elas naturalmente sejam mais rígidas. Agora, digamos que não fosse assim. Qual é o objetivo do DB, que eu mencionei na minha primeira fala? É permitir que a obra siga e que a briga fique do lado de fora. Então, a decisão dada pelo DB, certa ou errada, ela sendo cumprida, o projeto vai adiante. E se ela, por acaso, for revertida no futuro, numa arbitragem ou num processo judicial, essa reversão, a obra está terminada, está entregue para a população, o metrô está funcionando, a represa está pronta, a praça está entregue, o hospital está entregue, está tudo funcionando. Esse é o objetivo do DB. Viabilizar que o projeto chegue ao fim com o menor número de traumas possível, tanto do ponto de vista de prazo quanto do ponto de vista de custo. E ele cumpre essa função mesmo quando decide mal, porque a decisão vincula as partes, quando nós atuamos com DBs de decisões, ela vincula as partes, elas cumprem aquela decisão e, eventualmente, lá do lado de fora, os advogados vão resolver em perdas e danos.
Então, isso é um fator fundamental. Certo ou errado, o DB funciona assim. Tá? E, para glória de todos nós, felizmente, na imensa maioria das vezes, as decisões são mantidas. Porque as partes decidem que não vale a pena ir atrás de uma reversão quando elas entendem que a decisão ela resolveu a questão. Economicamente não é interessante. Por isso que 97% das decisões acabam não sendo contestadas. Né? Se a contestação da decisão levasse à suspensão da obrigação de cumprir a obrigação, como nos casos dos boards de recomendação, aí nós teríamos muitas discussões a respeito do assunto. Mas quando a decisão é vinculante, ela obriga as partes a cumpri-la imediatamente, a parte insatisfeita só vai buscar a sua reversão se ela tiver certeza que o board errou. Porque se ela fala, eu não vou ganhar prazo nenhum, não vou adiar a minha obrigação indo discutir isso numa arbitragem, para que eu vou fazer isso? Gastar com advogado, com árbitro, com câmara, com perícia, uma fortuna. A arbitragem custa caro. Por que eu vou ter esse gasto todo para lá no final ter a decisão provavelmente confirmada? Então já não acontece isso. Né? Então o DB funcionou. Vejam que funcionou, mesmo quando há reversão. Né? E aí falando sobre a experiência que aconteceu no metrô, a linha 4 do metrô teve duas fases. Né? Uma primeira fase que durou 10 anos, que foi de 2005 a 2015, que teve um board de recomendação e eram 3 engenheiros. Era a primeira experiência de todo mundo que estava ali, dos 3 engenheiros, da equipe do metrô e da equipe do consórcio, que eram as 5 grandes construtoras da época no Brasil. Ninguém nunca tinha feito dispute board. E eu ouvi isso da boca dos 3 engenheiros que fizeram esse trabalho ao longo dos anos, que foi muito difícil para todo mundo. O ambiente era muito hostil, muito carregado, todas as decisões eram contestadas, eles eram hostilizados pelas partes, eram o tempo inteiro questionados. Então o ambiente foi muito complicado, muito difícil. Mas ainda assim, a contribuição do board fez com que a obra seguisse. Né? Aí veio a segunda fase, que começou em 2016. O board foi constituído em 2017. Eu faço parte desse board até hoje. A obra foi entregue no início do ano passado, 2022. E o board ainda não foi diluído. Nós continuamos trabalhando. Olha, isso é uma coisa muito interessante. Não precisávamos mais estar lá. Se a ideia do board é só evitar que a obra atrase e que o projeto possa seguir, o projeto está entregue, a população está usando. Por que nós ainda estamos lá? Lógico que nós não visitamos mais obras, nem fazemos reuniões periódicas, mas as partes decidiram nos manter para levar para nós os assuntos finais da obra, para que a gente possa ajudá-los a resolver. Então, depois que encerrou a obra, nós vamos agora emitir a nossa 5ª decisão pós-obra. São 18 decisões desde que a gente começou. As últimas 5, incluindo essa que nós vamos soltar agora, são decisões para pós-obra, que nós já não precisávamos dar. As partes poderiam ir direto para o judiciário discutir essas questões, mas preferiram ter uma decisão nossa, porque provavelmente elas já não vão para o judiciário depois. Nesse caso, o contrato não prevê arbitragem, prevê judiciário. Então, quer dizer, entenderam que o DB é, nesse caso, uma ferramenta de fato, né, que os ajuda a encerrar o contrato com menos traumas. Logicamente que o Tribunal de Contas deve estar acompanhando isso de perto. A gente não tem contato com o Tribunal de Contas nessas questões, mas certamente isso está sendo acompanhado, porque o metrô está tendo liberdade para manter o board funcionando e submeter as questões ao board. Quer dizer, então a ferramenta realmente se mostrou muito útil para o projeto, mesmo depois do projeto terminado. Então, acho que isso é um grande exemplo de sucesso no uso da ferramenta. As partes agora são experientes, né? O metrô vem com equipe que já tinha 10 anos antes de board. O consórcio hoje são 2 empresas estrangeiras que já têm experiência de board em outros países, né? E os membros somos 2 engenheiros e eu, que também já tínhamos experiência prévia. Então, todos nós sabemos o que estamos fazendo ali desde o princípio. E acho que isso ajudou a criar um ambiente ali de alta colaboração. E esse foi um ambiente nosso. Nesses 7 anos que nós estamos lá, é um ambiente muito tranquilo, entendeu? Que funciona muito bem, muito colaborativo. Os advogados estão presentes sempre. Nas reuniões eles estavam sempre presentes também e sempre no sentido de contribuir. Nós nunca tivemos um ambiente inflamado por conta dos advogados. Tivemos até por conta de membros das equipes técnicas. Mas isso foi resolvido. Os advogados sempre nos ajudaram a resolver as questões.
Então, acho que é um exemplo de êxito muito grande do uso da ferramenta. Um comentário sobre essa questão de recorrer ou não, houve recurso, mas, como o Fernando bem disse, é exatamente isso que nós queremos, né? Assim, a maior segurança do DB é essa, que há o recurso, que as partes tenham a segurança de que podem recorrer. O não recorrer vai vir da educação, vai vir com o tempo, né? Quer dizer, eu espero, enfim, creio que no início aqui nós vamos ter recursos em todas as decisões, mas aí leva uma pancada, volta, né? Não, como o Fernando disse, se você recorre 93%, nós esperamos que esses números se confirmem aqui, se você tem contra a sua expectativa de ter algum sucesso na arbitragem do judiciário, em algum momento alguém vai chegar e vai perguntar para o colega, vamos mesmo recorrer? Né? Olha com calma e vê se vale a pena. Né? Esse é o ponto onde eles já chegaram no Peru, por exemplo, em que tanto os DBs quanto as arbitragens são obrigatórios, de utilização obrigatória nos contratos públicos, mas o recurso, recorrer de uma decisão do DB, ela requer uma fundamentação muito sólida do funcionário público, né, do colaborador, sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, olha, se nós vamos recorrer, por favor, justifique muito bem, para evitar com esse recurso automático. Né? Chegaremos lá com algum... Com empenho, né? E o último ponto é realmente, reforçando o que nós falamos, Cristiano, o quanto realmente o ganho que nós temos do relacionamento, da confiança das partes em um DB permanente de longo prazo, que o trabalho tenha sido bem feito, como o Fernando está dizendo. Realmente, no final, nós vemos as partes que ali elas já podem recorrer, já podem discutir, mas elas ainda recorrem ao DB querendo saber qual é a decisão. Isso é muito, muito gratificante, tanto pessoalmente quanto para o método, né? E esse ponto acho que a gente tem que chamar muito a atenção, que essa inversão que o Peru fez, né, com essa questão aqui, né, e como na maioria dos países, o agente público ele é obrigado a recorrer até a última instância que ele puder, sob pena de responsabilização. No Peru é o contrário. Para usar o recurso público, gastar o dinheiro da máquina pública para recorrer de uma decisão, ele tem que justificar, sob pena de ser responsabilizado. Então é o oposto. Né? E outra coisa lá, as arbitragens só podem começar depois que a obra termina, que é outro fator que está na lei deles também. Aqui isso não existe, provavelmente não vai existir, não é, isso é uma peculiaridade que eles criaram lá, que para a cultura deles funciona bem, mas é uma característica interessante, quer dizer, só pode iniciar a arbitragem quando a obra termina e tem que ser muito justificado para poder fazer. Do contrário, o agente público que tomou essa iniciativa será penalizado por agir e não por não agir, como acontece aqui. É uma lição que nós temos que aprender aqui. Maravilhosa linha de pesquisa para todos os estudantes, quem precisa fazer TCC, mestrado, fazer uma comparação entre o reexame necessário e a justificativa para recorrer, ao invés de, né, para não recorrer. Super interessante. Doutora Cristina, você que trabalha tanto em dispute boards quanto em arbitragem, sobre essa questão de, na hora de levar os pleitos, a gente acredita muito em dispute board constituído desde o começo, né? Porque senão ele vira uma arbitragenzinha. O importante é que o membro participe, etc. Só que o membro está lá participando, as partes às vezes não estão muito de bem, elas trocam correspondência, mas elas não apresentam um pleito, né? Como é que fica a questão na hora que você precisa, por exemplo, porque a gente vê arbitragens, por exemplo, em contratos de concessão, em obras, que a arbitragem chega lá tem 8 pleitos, né? No caso do dispute board, seria interessante que as partes fizessem pleito a pleito, se for submeter uma questão, né? Para não chegar ali, o contrato tem 30 anos, no ano 5... Bom, vamos discutir um monte de coisa que a gente não está gostando. Como é que fica essa questão da cadência dos pleitos e evitar usar o dispute board para fazer uma rediscussão do contrato todo, enfim? Olha, eu acho que, assim, de fato, esse é um problema no âmbito da arbitragem nos contratos de concessão, porque os pleitos eles vão se acumulando e são muitas vezes levados a um tribunal arbitral, 15 autos de infração, cada um tratando de um assunto diferente, né? Então, são 15 mini-arbitragens dentro de uma só, que torna o processo muito difícil para todo mundo. A razão disso é o custo, né? A razão é o custo, porque acho que, pelo que eu ouço, né? Porque
Você não tem um pequeno pleito que não vale a pena entrar numa arbitragem por conta daquilo, então você vai deixa acumular e junta tudo num pacote só. Esse problema não existe no dispute board, porque você já tem o custo, já está lá, você já assumiu o custo. Quando você entrou no contrato, aquilo já está contabilizado, né? Quer dizer, já está precificado. Eu acho que até isso depois a gente pode falar um pouco dessa parte dos custos. Mas então, se ele entra com um pedido de decisão ou não, dependendo da estrutura de pagamento utilizada, não vai aumentar em nada. No dispute board que eu estou, por exemplo, o custo é mensal. Se tem decisão ou não, aumenta um X muito pequeno, um custo marginal muito pequeno, então vale a pena. A cada disputa que surge, uma vez que ela está consolidada, ela ser levada para o dispute board. O que acontece é que a gente vê que existe... bom, eu estou falando de um contrato que está em andamento há 2 anos, né? As questões são muito discutidas entre as partes até serem levadas, né? Pelo menos no contrato que eu estou, eu vejo que há uma troca, uma conversa, uma troca de informações entre as partes para eles tentarem chegar num consenso antes de acionar a nossa comissão, né? Mas então acho que nesse ponto o incentivo é você ir resolvendo aquilo mesmo, paulatinamente, até porque são questões que muitas vezes a própria execução posterior do contrato depende daquilo, da decisão que vai ser dada, então que é importante que aquilo seja resolvido logo mesmo, né? E a questão do prazo, né? Porque a gente tem um prazo super exíguo para emitir uma decisão, então, de fato, é tudo feito para as questões serem levadas ao dispute board e a disputa ser resolvida o mais rápido possível para permitir o fluxo da execução contratual. Eu acho que, como você provocou, Cristiana, sobre falar um pouco dos custos do DB, né, eu acho que é muito importante ter essa visibilidade de que o custo do DB, pelo menos o seu funcionamento, ele é fixo, e as decisões também, de certa forma. É claro que você não sabe quantas decisões vão acontecer no contrato, mas é importante que todos saibam que as decisões que nos são submetidas, elas não são remuneradas, a hora do DB naquelas decisões, ela não é remunerada em relação ao custo daquela decisão. Não é um valor fixo, não importa qual seja o assunto em discussão, ele vai custar sempre o mesmo valor, né? E é muito importante ter essa previsão no início do projeto para você não ter surpresa, né, que se estima que o custo de um DB permanente num contrato seja de 0,2% do valor do projeto, né? Por isso que alguns colegas chegam a mencionar o DB quase como um seguro. Várias formas de se enxergar aquilo, né? Para que se torne mais palatável para os decisores do projeto, né? Uma delas é isso. Quer encarar, então, não, você está encarando como um custo fixo? Não, pense como um seguro, né? Pense também, muitas vezes eu tenho provocado, pense como um ator novo dentro do projeto, né? Há 20 anos atrás, nós não tínhamos tantos profissionais para segurança do trabalho, questões de meio ambiente, tantas outras coisas, né? Nós hoje temos um outro ator, né? Claro que vai custar alguma coisa, vai. Mas esse ganho lateral que nós estamos discutindo aqui é muito relevante de se pensar, né? Em relação à questão do custo, nesse contrato específico, Virgínia, até que eu estou, né? Até quando você me convidou, você falou: eu tenho curiosidade de saber se o contrato ele estava redigido em termos adequados, se teria alguma coisa. Eu, hoje em dia, sou convencida que o dispute board tem que ser institucional também, né? Essa é uma coisa que não era uma coisa muito discutida. Eu acho que ele deve ser institucional, ou seja, ele tem... É que a gente fala assim, o conceito ad hoc em dispute board é diferente do ad hoc na arbitragem, né? Na arbitragem, ad hoc é você não ter o regulamento escolhido, porque o tribunal, de qualquer modo, você só monta para cada disputa, né? E no dispute board, você fala ad hoc quando ele não tem
o regulamento não é administrado por uma instituição, que em geral são essas instituições arbitrais que agora também estão voltadas ao dispute board. Eu acho que aumentam o custo, claro, mas eu estou convencida de que é importante ser institucional, vamos chamar assim, porque primeiro você já tem o regulamento escolhido, tá? No nosso caso, a primeira tarefa da comissão foi redigir o regulamento. Então, eu tive que redigir o regulamento e eu liguei para o Fernando. Falei, Fernando, me ajuda aqui. Eu preciso redigir um regulamento, o que eu faço? Né? Aí ele conversou, me deu muitas dicas e peguei o regulamento de várias instituições. O contrato já tinha uma série de orientações que deveriam fazer parte do regulamento. Então, eu reproduzi elas no regulamento para ficar um documento só. E uma parte está em verde, que o verde é o que está no contrato e não pode ser mudado. O resto está em preto, porque aí isso eu sei que eu posso mudar. Ou seja, acabamos dando uma solução. Mas teve toda uma discussão da remuneração, como é feita a remuneração, quanto vai custar, né? A concessionária, ela tinha uma expectativa de remuneração. Os membros do Dispute Board, claro, tinham outra expectativa. E o contrato não fala qual é a remuneração. Ele faz uma referência ao que se paga no mercado, mas aí onde você vê o que é o mercado? Então, essa questão do custo, eu acho que, primeiro, se isso está claro no contrato, o privado que vai licitar, ele já precifica melhor, ele já sabe, vai custar tanto por mês, já coloca né, pronto. Depois você tem a forma de pagamento, que já simplifica muito, porque você faz a relação do membro do Dispute Board com a instituição e não com a concessionária. Você não precisa celebrar um contrato de prestação de serviço, que, na verdade, não é isso, mas é o que, na prática, é feito, né? E tem o regulamento que você já pega, enfim, e a questão, eventualmente, da publicidade, que a gente pode até falar depois, mas da guarda dos documentos, porque hoje em dia eu guardo os documentos, mas assim, modéstia à parte, sou uma pessoa super organizada, tem um SharePoint lá que todo mundo do DB pode acessar, mas e se eu não fosse? Onde estariam os documentos, né? Enfim, isso para falar que eu acho que a institucionalização, vamos chamar assim, ela pode ser uma ferramenta muito importante para o uso do Dispute Board. E eu, modéstia à parte, sou uma pessoa nada organizada, e por isso também concordo com você. Acho que a ideia da institucionalização é interessante, e o bacana é o seguinte: mundialmente isso não existe. Desde que o Dispute Board começou, nunca houve a ideia de administrar Dispute Boards dentro de uma instituição. E isso está surgindo aqui, justamente no Brasil, em alguns pontos da América Latina também. E de uma maneira muito positiva, né? Primeiro, do ponto de vista do lado público, né? Das contratações, isso ajuda na transparência. Nós ouvimos isso, eu e o Augusto já fomos dar um workshop, um treinamento para o pessoal da Petrobras, já em 2018 ou 2019, né, para que eles pudessem fazer o primeiro projeto piloto deles, que fizeram, inclusive, já terminou. E eles mencionaram que para eles era interessante que houvesse uma Câmara. Primeiro, para que eles não fizessem pagamentos diretos aos membros. Isso ajuda em questão de transparência, né? Segundo, para facilitar o método de escolha, para já ter instituições previamente cadastradas, como eles fazem hoje com câmaras de arbitragens também. E aí, então, tudo isso já tem um regulamento próprio, etc., para não ficarem inventando coisas, né? Para que não haja, cada board seja diferente do outro, né? Então, essa padronização também é interessante. E para nós, membros, né, eu tenho atuado em alguns dispute boards no Peru, e o Augusto também, você está também lá, a gente tem sentido falta de ajuda na gestão das questões. Eu acompanho uma obra perto de Trujillo, no Peru. Eu passei quase que um ano indo para Lima, de avião, chegando em Lima, pegando uma caminhonete, viajando 7, 8 horas para chegar na obra, que eu nem sabia que era perto de Trujillo.
Aí um belo dia, um colega de bordo descobriu que se a gente pegasse um voo de Lima para Trujillo de 40 minutos, a gente podia dormir lá e chegar na obra 1h30 depois, no dia seguinte. Isso mudou a nossa vida. Ninguém contou para a gente que a gente podia fazer isso. Cada vez que a gente vai fazer uma viagem para lá, a gente compra as passagens, a gente reserva os hotéis, cada um faz isso por si, né? Aí a gente manda a conta para eles pagarem e eles demoram para pagar. Então tem uma bagunça logística enorme que, se houvesse uma câmara por trás, todo o valor seria depositado antes, ela gestionaria tudo, providenciaria as passagens, hotel, etc. A gente só ia lá fazer o que a gente tinha que fazer. Né? Gastar hora de membro de Dispute Board para ficar comprando passagem, descobrindo qual é o hotel, fazendo... Isso tudo é um inferno, né? Que tendo o apoio de uma Câmara, resolve muito a vida da gente, né? E para as partes é mais segura, mais tranquila, mais transparente. Então, essa jabuticaba brasileira aqui, com certeza, é uma das boas. Jabuticaba saborosa. É docinha, né? É docinha, é boa, vale a pena. Sabe que, a verdade, a ideia do DB administrado surgiu aqui no CBMA, no Rio de Janeiro. Foi com a oportunidade que eu tive de provocar o DB nos Jogos Olímpicos e tudo mais, vendo o nível de formação que nós tínhamos, na época eu já pensei, nossa, como seria bom, né, que as instituições pudessem apoiar. Então, criamos o conceito do DB administrado aqui no CBMA, depois, avançando com a DRBF, costuramos parcerias com as principais câmaras do Brasil, até para poder dar um prumo, né? Não deixar o DB ir para cada lado, porque o DB tem esse desafio, né? Sendo contratual, todo mundo olha um regulamento de DB e acha que pode fazer melhor, né? Não, eu faço muito melhor que isso. Não. Os colegas, todos nós, né? E essa criatividade, ela é muito complicada, né? Então, e na prática, tanto para as partes como para nós dos DBs, realmente, essa experiência no Peru, que também, curiosamente, eles achavam que tinham criado o DB administrado. Um dia eu estava lá e falando, olha, realmente foi simultâneo. Não vou dizer que copiaram, porque eles realmente não sabiam. Mas nós começamos aqui e depois lá eles tiveram esse mesmo insight e lá os DBs, em geral, são administrados. Para a administração pública é obrigatório. No nosso caso, que é um projeto privado, nós estamos na exceção e rodando realmente sem administração. Quantas horas nós gastamos preparando fatura e tudo mais, e organização, né? Armazenamento, isso, gravar reunião, preparar a ata, tudo isso. Eu acho um encaixe perfeito, e para nós aqui, também já olhando o que vem sendo construído em termos de regulamentos para arbitragem nas procuradorias, inclusive aqui a Procuradoria do Estado do Rio, pioneira, tem um belíssimo regulamento, São Paulo também avançando nisso, credenciamento de câmaras e tudo mais, isso é um encaixe perfeito para o DB, né? Quer dizer, seguindo tudo isso que já foi construído na arbitragem, um ajustezinho ali, a gente já tem tudo rodando muito bem, segurança para todos, transparência, tudo de bom. Realmente é algo que eu prego também aos quatro ventos. Eu não sei, nossos colegas aqui da engenharia de custo, das perícias, da advocacia, que gostariam de fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, fazer alguma reclamação, relatar algum trauma, a gente está super disposto a ouvir. Com relação a essa parte da experiência internacional, uma vez eu vi a professora Paula Forgione falar, olha, eu estou muito satisfeita com aonde a arbitragem chegou no Brasil, porque hoje em dia a gente vai nos eventos de arbitragem para aprender, mas também para dizer como é que a gente faz, né? E não fica devendo nada, a sofisticação dos tribunais lá fora, etc. Vocês acham que nos dispute boards a gente está nessa mesma situação, assim, de poder exportar conhecimento? E tem alguma coisa lá fora que acontece que a gente ainda precisa fazer melhor para fazer conforme é a melhor prática internacional? Como é que vocês veem isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que nós vamos nos tornar uma escola importante, sim. Mas nós ainda não temos volume suficiente de casos no Brasil para formar uma escola, digamos assim. Ainda somos poucos dispute boards no Brasil. Nós temos essa experiência, várias experiências dentro do metrô, tivemos no Rodoanel, na Dersa,
Temos um no BRT de Belém que está sendo feito. Eu dei o treinamento para eles começarem lá, já tem acho que uns 3 anos que está acontecendo lá. Nas obras de reconstrução das vilas de Mariana também são 2 obras distintas, também 2 speedboards que acho que até já terminaram ou estão terminando, né? E Petrobras, que fez um projeto piloto recentemente, mas assim, ainda dá para contar nos dedos das 2 mãos. A gente ainda não tem tantos projetos funcionando no Brasil. O que a gente tem nesse momento é uma expectativa muito grande. Nós temos 2 projetos de lei. O Dispute Board nunca precisou de lei em qualquer lugar do mundo, mas países latinos, países de civil law principalmente, para a tranquilidade dos agentes públicos, ter o respaldo de uma legislação que diga que o Dispute Board pode ser usado, etc., dá a tranquilidade necessária para que eles possam assumir tanto firmar contratos com Dispute Boards, como também acolher as decisões, acatar as decisões do Dispute Board. Então, a gente está num processo de formação ainda de Dispute Board no Brasil. Se a gente comparar com o Peru está tendo uma quantidade enorme de Dispute Boards. Hoje tem dezenas de boards funcionando lá. Honduras, que é um país desse tamanho, já tem mais de 800 Dispute Boards acontecidos lá. Alguns países da América Central têm uma experiência grande porque eles têm um convênio que chama Desafio do Milênio, que é uma estatal norte-americana, que criou uma empresa para financiar projetos de infraestrutura em países da América Central. E uma das condições é Dispute Board. Então ali tem muitos Dispute Boards, eles chamam de mesa de solução de disputas lá. Tem muitos Dispute Boards acontecendo em El Salvador, em Honduras, na Nicarágua não, porque Nicarágua hoje só acontece o que o presidente quer, né? Mas Costa Rica, onde mais? Bom, enfim, países da América Central têm hoje uma experiência bastante consistente em Dispute Boards, em cumprimento de decisões. A primeira experiência que eu mencionei internacional, que foi em Honduras, né, em 1980, quer dizer, eles estão há 40 anos fazendo Dispute Boards, né, e com uma frequência bastante razoável. Então, nós ainda não somos a principal escola na América Latina, com certeza, mas temos um potencial muito grande. Nós já treinamos muita gente, né? Como eu sou representante da DRBF no Brasil e o Guto é diretor para a América Latina. Não sei bem qual é o cargo que o Guto ocupa hoje, para dizer a verdade. Mas a gente tem já, ao longo dos anos, feito treinamentos de Dispute Board enfim, formando membros, engenheiros e advogados. A gente já deu mais de 10 cursos com 50 pessoas, a gente já formou mais de 500 profissionais capazes de administrar Dispute Board. Então a gente tem cada vez mais uma massa de profissionais que vem se especializando, que vem entendendo a ferramenta, mas ainda falta muito conhecimento a respeito do quanto ela pode realmente contribuir. Né? Porque quando a ferramenta vem imposta por um banco financiador, como é o caminho que normalmente acontece, a primeira tendência das partes envolvidas é dizer, bom, isso é mais uma burocracia que a gente tem que lidar aqui para poder ter o financiamento. Então é algo que eles têm que ter ali, um penduricalho que eles nem sabem muito bem para que serve. Né? E aí a gente vai educando para que eles possam entender o quanto eles podem aproveitar essa ferramenta. E quando eles passam a entender que isso funciona bem, aí sim vira algo que eles passam a desejar no contrato. Mas, em princípio, é algo visto com reserva. Né? Isso é uma cultura a ser mudada. Isso vem mudando paulatinamente, né? Mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente, com toda certeza. Concordo integralmente com o comentário do Fernando, mas eu realmente acho que nós teremos uma bela história para escrever no livro dos Dispute Boards, não só pelo Brasil, mas também na América Latina, porque a semelhança do que aconteceu com a arbitragem, nós estamos bebendo na boa fonte, né? Quer dizer, a arbitragem, quando começou a ser construída no Brasil, nós nos inspiramos muitíssimo na doutrina francesa clássica, né? Vieram os nossos, assim, quem nós líamos sobre a arbitragem, né? Tiveram muito presentes nesse momento de construção. Até que depois nós, né, puxamos um pouco também a construção norte-americana e hoje nós temos um mercado bem consolidado, bem instruído, autores já também que caminham com as próprias pernas.
E isso também está acontecendo nos dispute boards pelas mãos da DRBF, né? Então, acho que foi muito bom que nós, desde o primeiro momento, tenhamos identificado quem divulga, né? Quem constrói essas boas práticas, né? Identificamos, a DRBF está junto de nós aqui desde o início, não só do Brasil, mas na América Latina. Nesse momento, exatamente nesse ano, nós antes fazíamos parte da região 2 da DRBF, que era o remanescente do mundo, brincava, onde o sol não se punha, né, na DRBF, como o Império Romano. Mas hoje nós temos essa autonomia, a região 4, que é a América Latina, né, do México até a ponta do mapa, Argentina, foi criada essa região e nós estamos realmente em momentos distintos, mas com uma construção muito semelhante, né? O Fernando provocou a questão da função, né? Eu hoje, no board da região 4, eu sou responsável exatamente pelos acordos institucionais e com os representantes nacionais. E com essa rede, né, tecendo esse relacionamento todo, nós temos conseguido manter uma uniformidade muito boa, muito sólida de práticas, né, de um diálogo muito grande com toda a comunidade. Temos crescido e se identifica uma tendência realmente do crescimento, a questão da legislação também, que o Fernando comentou. No mundo inteiro não precisava. Lá atrás, quando nós começamos a bater papo com a DRBF, também, primeiro, o DB administrado, olha, será que seria interessante os colegas do mundo todo? Não. De onde é que vocês tiraram isso? Por quê? Né? E depois veio, olha, será que seria uma lei dos dispute boards? Por quê? O dispute board é contratual, para que vocês querem isso? E a gente está vendo, né? Na América Latina inteira, o dispute board avança. Um grande momento de virada de chave é a inclusão, a previsão do dispute board nas leis de contratação pública. Nós estamos vendo isso em todos os países, que aí ganha força, projetos públicos são muito importantes no nosso continente, e aí avança, né? Então, assim, eu realmente acredito que essa uniformidade, se nós formos capazes também de manter um formato mais puro de DB, não querer inventar um DB novo para a administração pública. Não, vamos fazer como funciona. Quer dizer, a administração pública tem que ter segurança de que divergiu da decisão, vai, recorre, vai brigar no outro lugar, mas o projeto segue, né? Quer dizer, o interesse público a ser defendido deve ser a obra pronta, né? E não o financeiro daquilo ali. Tudo se resolve em perdas e danos, fora do projeto, né? Mas estamos construindo isso, sim. Não, eu queria completar aqui que, assim, a gente tem um consenso de que, na verdade, você não precisa de lei autorizativa porque é um instrumento contratual, né? Agora, tanto é que já era usado nos contratos com financiamento externo, enfim. Mas, eu sempre falo, gente, tem que entender a cabeça do administrador público. Ele quer uma segurança. Ele não quer nem a lei, ele quer uma resolução, ele quer uma portaria. Né? Pode estar na Constituição. Se não tiver a portaria, ele não vai usar. E assim, fazendo brincadeira, trabalhei muitos anos, não estou desmerecendo o setor público, mas a gente sabe a preocupação, né? E por quê? Inclusive, assim, até recentemente, o Tribunal de Contas da União, ele foi contra a inserção de dispute board em contratos da NTT, porque falta o regulamento. E a decisão do Tribunal de Contas foi exatamente essa, recomendando tirar o dispute board, além de fazer uma série de sugestões à cláusula de arbitragem, que não vem ao caso discutir agora, mas ele foi contrário à inclusão do dispute board por falta de regulamento. Bom, agora as agências federais, reguladoras federais, elas estão fazendo uma minuta de regulamento, acho que já está publicado, não sei, não acompanhei tanto, mas estão indo atrás para poder fazer esse uso. E aí a gente entra só no último aspecto em relação a isso. Quando você comentou o contrato do TIC, ele tem a previsão do dispute board e ele nem está sujeito a uma agência reguladora. Aliás, é por isso que ele tem a previsão, porque se ele estivesse sujeito à agência reguladora do Estado de São Paulo, a Artesp é contrária ao uso do dispute board. Então ela tem a gente
precisa ver nessa gestão agora como vai ser conduzido, mas em princípio eles são contrários porque eles entendem que entra muito ali na função regulatória mesmo da agência, do papel de poder concedente, que vai discutir as questões administrativas que se colocam no decorrer da execução do contrato, né? Então, mas eu acho que aos poucos isso vem sendo superado. A nova lei de licitações e contratos administrativos, ao trazer a previsão expressa do uso de comissões, tal, ela já dá esse conforto, né? E o tema tem sido cada vez mais discutido. A gente vê isso, né? A gente teve recentemente no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né? Inclusive com a Ilma aqui, para a gente fazer uma apresentação sobre Dispute Board. Eu falei semana passada para a Procuradoria do Estado do Paraná sobre Dispute Board, porque eles querem também se inteirar melhor. Então, assim, na medida que os estados entram, porque também a gente tem uma outra questão, que tem alguns estados que, historicamente, não entravam em contratos de concessão ou de parceria público-privada, né? Por força de questões ideológicas da condução do governo, não entrou nesse tipo de contratação pública. E a gente vê, hoje em dia, isso está meio que superado, que você não tem contrato de infraestrutura sem investimento privado, sem a participação privada. Então, cada vez mais isso vai entrar na pauta, sim. Eu acho que nos próximos anos vai ter um nivelamento muito bom do conhecimento acumulado em alguns polos que vão se divulgar para o restante do país, e a gente vai ter um uso bem grande disso nos próximos contratos. Você me trouxe duas questões à mente, Cristina. Uma delas é a questão do investimento privado, né? O quanto o DB também é um atrativo, né? Porque qual é o receio do investidor privado quando ele se relaciona com o poder público? Se eu tiver algum direito, isso vai virar um precatório, eu vou receber, sei lá, daqui a 50 anos, né? Então, é algo que espanta investimento. E o DB está resolvendo as questões dentro do contrato. As coisas são medições que se vai aprovar ou não vai aprovar, são coisas que acontecem imediatamente, que ficam dentro do âmbito do contrato. Não vai virar uma rubrica no orçamento público para ser pago por precatório, sabe Deus quando, né? Então isso também, acho que a gente não tinha mencionado isso ainda, uma ferramenta de atração de investimentos, né? E outra questão que me chamou a atenção, que me fez pensar também, é o quanto a gente tem que louvar os procuradores públicos, a AGU e os procuradores estaduais que a gente tem encontrado pelo caminho, uma moçada moderna querendo cada vez mais instituir métodos de solução de conflitos eficientes dentro da administração pública. A AGU tem um interesse imenso, a NTT já antes da pandemia, eu tive na NTT a convite deles, junto com a Beatriz Rosa e o Luiz Otávio, que são um casal de engenheiros, que também bastante envolvidos com a DRBF, com o Dispute Board. Nós fomos a convite da NTT falar sobre Dispute Boards para a equipe interna da NTT, e no período da tarde nos levaram para o TCU, para falar para o pessoal do TCU. Hoje em dia, a gente ser convidado por órgãos da Controladoria Pública para falar sobre Dispute Board é uma honra, um privilégio, né? Eu estava também nesse evento de Santa Catarina, depois nós fizemos aqui na PGE do Rio, recentemente também outra apresentação, sempre a convite deles. Então a gente vê que o poder público está se interessando, querendo entender cada vez mais, pedindo ajuda para a gente, para poder instituir o Dispute Board. A NTT já vem tentando fazer isso há um bom tempo, independentemente da existência de legislação ou não, já estão incluindo nos seus editais, estão ensaiando a inclusão nos seus editais. Então, quer dizer, tem aí um movimento, né, do poder público na direção do uso da ferramenta, o que certamente é ainda mais eficiente do que a própria legislação que está a caminho, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria reforçar essa questão das procuradorias e louvar a nossa iniciativa, que realmente é notável o quanto os procuradores, em todos os seus níveis, têm se interessado em buscar, em se informar e caminhar na direção das boas práticas, e o que surpreende até os colegas estrangeiros. Esse evento que nós tivemos aí há 2 semanas aqui na PGE,
que trouxemos vários colegas que estiveram conosco no evento de São Paulo, né, no evento internacional da DRBF, aproveitamos para trazê-los para cá e continuar na pregação dos dispute boards, né? Todos se mostraram muito surpreendidos, mas, nossa, o evento vai acontecer na procuradoria, é muito difícil a gente envolver procuradores nos outros países, né? Então, realmente, isso nos faz crer realmente que nós já estamos construindo uma história especial no Brasil. Bom, se ninguém quiser fazer mais uma observação, a gente vai encerrar. A gente poderia ficar falando bastante, mas, né, enfim. Queria agradecer mais uma vez, convidar todo mundo a acompanhar as próximas conversas construtivas. Acho que vai ser muito interessante essa iniciativa do canal Arbitragem, claro. Me lembrei aqui só de mais um aspecto que também a gente precisa reforçar, é que cada vez mais nós temos TCCs, tem um autor de TCC sobre dispute board que está aqui na sala com a gente, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Eu fui recentemente da banca de mestrado de um procurador do Estado do Espírito Santo, o Igor Jimenez, que já nos levou para lá para falar sobre dispute board dentro da Procuradoria do Estado. Então, um movimento enorme acontecendo. Já tem teses de doutorado, a gente sabe porque a gente sempre é consultado por esse pessoal, porque a gente acabou virando referência do assunto por estar há muito tempo falando do assunto para todo mundo. Acabaram nos ouvindo em algum momento, né? Então, a gente tem acompanhado essa movimentação acadêmica também, que vem florescendo cada vez mais. E o mais interessante é que tem muitos procuradores públicos escrevendo a respeito, pesquisando e defendendo a utilização da ferramenta também no nível acadêmico. Então, isso está penetrando por todos os caminhos, né? Político, econômico, empresarial, acadêmico. Então, acho que realmente a gente tem um futuro muito sólido pela frente. Sem dúvida. Muito bem lembrado, Fernando. Eu passo aqui o microfone, mas muito bem lembrado, porque o assunto vem ganhando uma densidade no Brasil que nós não vemos em outros lugares. Essa questão eu acho que até o próprio sistema do primeiro TCC, né? Foi muita conversa, muita consulta de TCC, agora teses de mestrado, chegando agora o doutorado. Então, nós também estamos desenvolvendo de uma forma muito, muito peculiar a discussão do DB, conectando de uma maneira realmente mais profunda com a arbitragem, né? Um método no outro. Isso vai dar realmente uma fonte muito boa futura, né, Ilma? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar ao Escritório Vieira Rezende e ao canal Arbitragem e a todos aqui que eu já conheço e admiro bastante pela trajetória e pelo trabalho, dizendo que, me apresentando, eu sou presidente da Associação de Desenvolvimento de Engenharia de Custos da ACE, Seção Brasil, e a ACE está totalmente engajada, né, na luta na disseminação, na divulgação da prática do dispute board, desse mecanismo, porque não só para que cada vez mais as associações, e aí eu convoco todos, o Fernando falou de instituições de ensino, de alunos, né, instituições, empresas, e representando aqui uma das instituições mais importantes de engenharia de custos no mundo, né, que tem uma seção aqui no Brasil, a ACE está totalmente engajada com o DRBF. Nós fizemos, no início do ano, fizemos um evento com membros do DRBF, agora participamos na Procuradoria-Geral, e eu acho que cada vez mais essa junção de forças e esforços para disseminar um mecanismo que dá certo. Tenho também a felicidade de ter participado, depois que o Fernando Marcondes e o Augusto foram à Petrobras e disseminaram aí a cultura. Tive essa felicidade de participar do primeiro DB, né, piloto da Petrobras. Então, não só representando uma associação de engenharia de custos que está aí totalmente engajada na disseminação de uma prática que funciona, eu sou testemunha de que funciona de fato. De que, de fato, as obras, os contratos não paralisam. Todos nós sabemos a complexidade de contratos óleo e gás. Tivemos a felicidade da obra ser entregue dentro do prazo, sem a questão de litigiosidade levada para uma arbitragem, tudo resolvido dentro do contrato. Então, de fato, acho que cada um aqui, se puder sair com essa missão,
né, de juntar esforços e levar aí divulgar as boas práticas, promover eventos como esses. Eu acho que a gente, dentro de um futuro não tão distante, vai ter aí, assumir aí um protagonismo na América Latina, que a gente vai poder dizer, de fato, o Brasil promove, e não só o Brasil, mas todos nós aqui da área latinos, temos aí uma cultura bem disseminada de dispute board. Parabéns a todos aí, muito obrigada. Bom, então, coube a mim fazer o encerramento aqui do evento. Eu acho que, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você aqui no Vera Resende, ter tido a oportunidade dessa conversa e de que esta conversa tenha sido a fundadora aí do nosso programa de Discussões Construtivas, que eu vou ter o prazer de compartilhar a curadoria do programa com o Fernando. Agradecer ao Lauro, que está aqui, por ter acolhido e abraçado o projeto, que nós também pretendemos estender ao canal Arbitragem, né, o braço latino-americano do canal Arbitragem, que vem crescendo aí de uma forma também muito bonita. E, muito bem, eu acho que por hoje nós encerramos. Até uma próxima edição. Um bom dia a todos.